começar a preparar os olhos. Ó, vou utilizar um produto que se chama Clau. É uma maquiagem de palhaço, para fazer o fundo dos olhos, para ficar bem preto. O que essa maquiagem faz? Ela vai fazer com que dure mais e que se torne a prova d'água. Então eu preparo todo o fundo desse olho para depois ir para a sombra. Ele com um pouquinho de só já rende muito, então é uma quantidade mínima para colocar. Mesmo porque se você colocar muito, quando você põe a sombra, porque se você deixar ele assim, a hora que ele derrete, a sombra que vai fazer ele se tornar a prova d'água. E se a pessoa não tiver esse produto, pode ser lápis. Pode ser o lápis. Um lápis, um lápis normal. Vai deixar também bem pretinho assim. Aí eu vou começar a esfumar toda essa região. Porque se eu coloco a sombra sem esfumar, ele vai ficar com essa marca dessa linha, que não é bacana. Então primeiro eu vou começar esfumando todas as extremidades. E não vou mexer mais no meio da sombrinha. Limpo o pincel aqui para tirar o excesso. E só vou esfumando a extremidade dessa sombra que eu depositei, desse Clau. Pra cima. Eu vou trocar o pincel para deixar ele com um esfumado maior, que é o famoso degradê que as pessoas adoram, tá? Você acaba chegando no marrom sem precisar colocar o marrom em si. Já fica bem esfumadinho. Dou uma limpadinha. E já vou pro meu último pincel, que é o mais fofinho. Pode fechar. Ó, já tá bem esfumadinho, agora eu vou ficar a sombra. Vou dar uma sombra bem pretinha e bem depositada. Eu tenho que colocar mesmo o produto. Mas sempre colocando aos poucos, pra gente saber qual tom que a gente vai querer deixar. Se eu quero um preto bem escuro ou mais pra aqui. Tá bem pretinho já, agora começa a esfumar novamente. Fazer um chanfrado para auxiliar já no formato. Ó, eu utilizo a pontinha dele pra fazer a marcação aqui no começo. Bem por baixo já desenhando. Sempre bem leve a mão para não marcar muito a sobrancelha. Vou marcando em cima, corretinho. Carnaval dá pra gente usar mais a marcação, ainda mais porque por essa meio que ser uma sugestão pra noite. Mas sempre utilizando um tom marrom, né? Fica muito marcado. Agora uma dica que eu dou pra fazer, muita gente utiliza gosta de utilizar a máscara incolor. Eu já utilizo o spray de maquiagem pra fazer a fixação da sobrancelha. Passo uma escovinha e já venho jogando ela pra cima. Para homem também é bacana, que não fica cor nenhuma e nem um aspecto acinzentado que às vezes algumas máscaras de colores deixam. Agora eu vou fazer a iluminação da pálpebra luz, que é essa parte aqui, ó. Primeiro eu coloco uma base, venho com uma basezinha para deixar ela mais forte. Então pega a mesma base que eu fiz nos olhos dela e venho redesenhando por baixo. Bastante. Isso. Agora eu vou dar uma marcadinha com marrom. Vou pegar uma mãozinha, só arrumando aqui agora.
Pincelzinho, ó. Pegar um marronzinho terra. Venho acima da minha sombra, que eu já esfumei, e venho dando um tonzinho mais de marrom, bem suave. Agora eu já vou fazer o delineado. Eu gosto sempre de passar embaixo primeiro. Por quê? Porque se eu for passar em cima, quando ela olhar pra cima, por passar embaixo, eu vou borrar. E máscara, totalmente pincel que faz efeito. Eu utilizo um pincel para alongar e o outro para dar volume. Uma camada de cada um, Uma então. camada de cada um. Eu vou passar em cima, a mesma coisa. Aí eu faço o delineado sempre depois que eu aplico a máscara. Aí o pessoal pergunta por quê? Eu gosto porque eu acho que fica com uma caminha, eu brinco até. Falo assim, fica uma caminha de proteção para eu fazer o delineado. Eu prefiro. Então eu vou delinear com um produto da Catarina, que é legal. Gosto de utilizar sempre pincel chanfrado para fazer os delineados. Esse é um delineador em gel. Em gel, é isso. Ah, tem um olhão que dá pra usar o delineado. Abre, né? Uma pincelzinha. Eu já puxo mais. Abre. Isso. Agora eu vou colar os cílios. Começo primeiro. Vou cortar só uma pontinha, que tá um pouquinho grande para ele. Vira mais pra mim. Sempre cortar a parte externa para não machucar o olhinho, depois. Passar a colinha.
cílios. Pincel, gosto sempre de passar. Passar mais sempre na extremidade, porque ele descola às vezes. Passa um pouquinho mais nas ponchinhas, para não descolar. Esse é grandão. Depois a gente faz o arremate com o delineador. Abre, né? Fecha. Dá uma pressionada sempre, para ele ir pegando o atrito da pele e ir colando mais rápido. Pode abrir. Vou outra fita. Tem como dar? Eu vou delinear de novo, mas eu já faço com o líquido. Pra nunca aparecer a linha, né? Não pode. Isso com o pincelzinho. Ele sempre pegando aos poucos, nunca coloca o produto de uma vez na pele, porque senão fica excesso de maquiagem e você não consegue dar o efeito que você quer na maquiagem. Então, vem, trabalho bem o pincel na pele dela, para depois pegar mais. Aí o cabelo sempre tem que passar, tem gente que esquece de essa faixa. Se for usar o cabelo inteiro, principalmente. Vou passar o lápis por dentro. Vou fazer um polimento para tirar o excesso do fiber, para depois aplicar o pó. Passar mais um pouquinho de máscara embaixo. Bem de boneca, né?
Vou unir os cílios em cima. Tem gente que faz a junção com curvex, eu já faço a unha mesmo. Usando bastante fazer a valorização para deixar o rostinho bem fino, né? Então só vou optar por isso agora. Uma dica para as meninas querem ficar bem rostinho afinado. Com sombra marrom. Tem aqui, ó, debaixo do zigomático. E fazendo uma sombra. Sempre aos poucos. Se eu põe muito marrom, acaba com a maquiagem. Então tem que trazer aos pouquinhos. Deixa o rostinho mais fino. Acho que gostei muito. As têmporas também é legal, por causa da luz que vai dar depois a maquiagem. Eu escureço toda a lateral dela. Vou com a esponja, ó, molho só um pouquinho. Fazendo esse Vzinho aqui. Com uma sombra iluminadora Com a mesmo. iluminadora, é. Vai dando bastante luz. Aí pega mais um pouquinho e vai colocando bem pouco. Como é à noite, dá pra gente abusar da iluminação. Quanto mais luz, mais bonito. A esponja de espuma mesmo. A de lata que já não se limpa. Utilizar as pedrinhas, que é de unha, né? Você compra pedrinha de unha e essa daqui é de tatuagem, mas você pode comprar de unha também, que acho na 25. Essa aqui eu já tenho cola na pedrinha, mas caso você compre uma pedrinha sem cola, você vai utilizar aquela cola de colar cílios. Então passa um pouquinho e vem aplicando. É colocar e dar uma pressionadinha. Pessoal. E vai trabalhando toda a parte que você vai colocar a pedrinha. Sempre com a pinça, auxiliando. Agora eu tô colocando essa pedrinha aqui desse lado para finalizar. O foco mesmo vai ser só um lado com as pedras. E o outro só para dar um toquezinho, ficar com um ponto de luz. Até esse lado. Você vai finalizar com um gloss rosado. Um gloss tom de boca, mais rosado. Eu deixei o foco total para os olhos.
E a boca só com um tom rosado com um leve brilho. Que é bacana, assim, eu fiz uma maquiagem mais social, que a gente fez a adaptação para uma maquiagem de carnaval. Hoje a mulher gosta bastante de estar com o olho bem marcado, então eu utilizei essa maquiagem preta, com um delineado mais puxadinho. Eu fiz a opção de colocar os cílios para dar mais foco nos olhos e deixar ele mais marcado, mas também você pode fazer ele sem cílios, passar bastante camada de máscara, você consegue um efeito bem legal também nos olhos. Então seria uma opção aí para minimizar a nossa make. Abre um pouquinho a boca. Ou também, se a pessoa não quiser toda a pedraria, quiser deixar só os pontos de luz, a gente fica com um efeito bem bonito. Coloca os cílios, faz uma maquiagem social, coloca uns cílios mais elaborados e os pontinhos de luz só. Isso daí, é um make pro carnaval.